Olá, meu irmão amado, minha irmã querida, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você, nesta semana sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje, capítulo 1, versículo 2, o Evangelho revelado por Cristo. Faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, o Evangelho revelado por Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas muito sobre o Evangelho. Aliás, em todas as cartas paulinas há sempre um tema recorrente: o Evangelho de Jesus Cristo. Foi escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que Paulo nos ensinou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, aos Gálatas, para reafirmar a sua autoridade apostólica, Paulo traz novamente o tema do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz que o Evangelho por ele é ensinado, o Evangelho por ele pregado, ele não aprendeu de homem algum, mas é o Evangelho revelado pelo próprio Jesus Cristo, revelado pelo próprio Salvador, o Evangelho revelado pela própria palavra de Deus, onde se registra tudo o que aconteceu na vida de Jesus e todas as suas promessas, inclusive aquela de que ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Em Atos capítulo 9, há o registro do momento exato em que Jesus se revela ao jovem Saulo, um jovem judeu perseguidor do Evangelho que teve um encontro transformador com Cristo. Jesus deu a ele a palavra do Evangelho, deu a ele um chamado para ser missionário, deu a ele uma vida nova, deu a ele um novo diferente nome. E nesse momento em diante, no momento do encontro dele com Jesus, de Saulo passou a chamar-se Paulo. E o apóstolo Paulo nos ensina agora em Gálatas que o Evangelho é aquele não pregado por homens, não ensinado por homens, mas aquele revelado por Cristo. Num tempo difícil como nós estamos vivendo, onde as pessoas vão aos rádios e às televisões falarem absurdos sobre o Evangelho de Cristo, Paulo nos recomenda a buscar o Evangelho na própria palavra revelada. E ali, segundo ele, vamos encontrar o Evangelho que ensina as lições espirituais, são as lições do perdão para o pecado e da salvação para os pecadores arrependidos. Deus, em Cristo, nos dá a salvação e transforma a nossa vida e nos dá a vida eterna para nossas almas. Sim, o Evangelho que é chamado pela graça a uma vida eterna. Cristo, no seu Evangelho, chama todos nós pela sua graça para vivermos uma vida diferente, uma vida eterna em Cristo Jesus. Então, por hoje, é falar sobre o Evangelho revelado por Cristo, o Evangelho que é revelado na palavra de Deus, o Evangelho que nos ensina sobre as coisas espirituais para a salvação da nossa alma, o Evangelho que nos chama pela graça a viver uma vida eterna em Cristo Jesus. Então hoje, medite sobre isso e enquadre a sua vida não por Evangelho dos homens, mas pelo Evangelho de Jesus Cristo, que está registrado na palavra de Deus. E todo aquele que nele crê não vai morrer, mas terá a vida eterna. Esse é o Evangelho, graça e paz da parte do Senhor Jesus.